Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copte Facuri, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que os senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ativem as notificações, cultuem o sininho. Enfim, hoje nós vamos falar a respeito de notícias que surgiram aí em relação à questão de possíveis crimes de tortura e abuso de autoridade praticados em tese pelo ministro Alexandre de Moraes e a questão da revisão da aposentadoria para a vida toda. Vamos começar pelo último, né? Já existem golpistas, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de direito previdenciário que permite que em alguns casos você tendo direito você tem direito à revisão de sua aposentadoria, revisão judicial, que caso você tenha efetivamente esse direito e esse benefício seja conveniente para você. Porque às vezes o recálculo da sua aposentadoria pode gerar um demérito, uma diminuição do valor e, portanto, não vale a pena ingressar em juízo para o processo vai para uma contadoria e esse benefício é reduzido, você vai ter sua aposentadoria reduzida. Mas a problemática total dessa situação não é em si a questão jurídica previdenciária, sim, que já estão acontecendo casos de golpistas que estão se fazendo passar por advogados, etc., com a finalidade de cooptar, chamar eventuais clientes para ajuizamento dessa tal ação de revisão da vida toda de benefício previdenciário. E aí já caracteriza o crime de estelionato dependendo do ganho, porque eles às vezes nem vão ajuizar nada, vão cobrar e não vão e absolutamente vão botar o dinheiro no bolso e vão sumir. Agora, partindo para a segunda etapa desse vídeo, que é uma situação bem interessante e nova, em relação ao que vem surgindo aí nas notícias, na própria internet, na mídia tradicional, enfim, todos os meios de comunicação, então em vários deles, é a seguinte questão. Um ex-desembargador e um juiz e um colega, um advogado, ajuizaram ações pedindo, uns alegando que o ministro Alexandre de Moraes praticou abuso de autoridade, fato que eu concordo. Outros alegando que ele praticou crime de tortura quando mandou prender o Roberto Jefferson. Até aí a prisão era legal. Questionável, mas legal. Não tinha crime em tese para se apurar. Mas quando impediu que mesmo o Roberto Jefferson, que não é nenhum santo, ele tivesse acesso aos advogados e aos familiares. Isso caracteriza um estado de exceção, isso caracteriza crime de tortura, sim. Então, quando foi alertado, segundo a mídia, quando o ministro foi alertado que ele aí poderia ser preso em flagrante de crime inafiançável, aí ele autorizou o acesso dos familiares e do advogado ao preso Roberto Jefferson. Então, nessas circunstâncias, existem, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, com a devida vênia, claro, por exemplo, inquéritos instaurados sem provocação do Ministério Público, em tese isso é inconstitucional, porque cabe privativamente, como dono da ação penal, o MP. Muito bem. Ele praticou, com essas condutas, ele pode ter caracterizado crime de eventual tortura, no caso do Roberto Jefferson, no caso da abuso de autoridade por sair caçando pessoas que se alegam serem da direita e saírem caçando contas, bloqueando, enfim. Existiram, sim, excessos por parte do magistrado, porém, existiram excessos por parte das pessoas que agiram contra ele. Porque você pode se dirigir, por exemplo, o nosso presidente, ele que está deixando os apoiadores dele na mão, porque os apoiadores estão lá na frente dos quartéis. Ele, nosso presidente, deveria recorrer às cortes internacionais, já que um ministro do Supremo Tribunal Federal, em caso de crime comum, ele só vai ser julgado pelos próprios pares, ou seja, pelos próprios colegas, então ele não será julgado. E como o Senado Federal está vendido na mão dele,
na mão do Supremo Tribunal Federal, e constitucionalmente cabe ao Senado o pedido de processamento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, então as coisas vão permanecer como estão. Como disse o ministro Barroso, perdeu, mané, infelizmente. Então, assim, cabia ao nosso presidente, legitimado para tanto, ingressar em tribunais internacionais, em cortes internacionais de direitos humanos, e as próprias vítimas do inquérito chamado Inquérito do Fim do Mundo, que foi o que o ministro Alexandre de Moraes, que, de acordo com as palavras do ministro que se aposentou, Marco Aurélio Mello, o Inquérito do Fim do Mundo, que foi, ele alcunhou esse inquérito pelo fato de que o ministro Alexandre de Moraes o instaurou sem notícia de crime, instaurou sem provocação do Ministério Público, e o juiz, existe um brocado jurídico chamado ne precedade iudex ex officio, o juiz não procede de ofício, como regra geral. Mas nesse caso não era uma exceção, deveria respeitar a regra geral. O Ministério Público, Procurador-Geral Augusto Aras, provocar ou pedir a instauração de inquérito policial, não inquérito judicial nesse caso, e perseguir os eventuais ofensores lá da pessoa dele, ou de propaladores de eventuais fake news, enfim. Muito bem. Então, poderia se levar para o Tribunal Internacional de Direitos Humanos o fato do crime de abuso de autoridade, de violação às prerrogativas de outro poder, e pelo legitimado, que seria o nosso presidente. Porém, ele já se aposentou, inclusive. Então, lamentavelmente, em nada vai mudar. O Lula ganhou, vai continuar, vai ser diplomado presidente, vai tomar posse, e o povo, lamentavelmente, vai se frustrar com as Forças Armadas, porque não é que elas não estão se acovardando, elas não podem intervir, salvo grave e provada e pedida a autorização de um poder. Então, por exemplo, um poder interfere no outro. O judiciário interfere no poder executivo. Aí o poder coagido pode pedir a intervenção dos militares nesse caso, para restabelecer a ordem constitucional. Fora disso, com exceção garantia da lei e da ordem, etc., militares não podem entrar. Não podem entrar, a não ser por golpe de Estado. Fora disso, não podem entrar. Intervenção militar também não cabe, porque não tem amparo constitucional nessa circunstância. E estado de sítio, estado de defesa é para manutenção da ordem em caso de guerra, comoção. Então, estamos vivendo num estado de exceção, sim. No estado de exceção criado por um magistrado perfeito, porém que está ignorando a Constituição Federal, está ignorando legislação infraconstitucional, o processo jurídico como um todo, está legislando, ele está agindo como acusador, como julgador e executor das suas próprias medidas. Nesses inquéritos, ao que parece, que a mídia informa, é isso. Mas, de todo caso, nessas duas questões que me cabia trazer nesse vídeo, que me chamou a atenção hoje realmente. Inclusive houve um pedido, tá? Não entrem nessas baboseiras aí de que o Ministério Público Militar decretou a prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Não, até porque ele não tem autoridade para isso. Quem teria que decretar uma eventual prisão seria o presidente Supremo, não é o caso. Mas houve um pedido de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes pelo Superior Tribunal Militar, abaixo do STF, portanto, nada vai acontecer. O correto é termos homens no Senado Federal, homens de verdade, com todo respeito da expressão, com os culhões roxos, e abrirem um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, e as vítimas
recorrer a tribunais penais internacionais, tribunais internacionais de direitos humanos, penais não, perdão, e pedindo a apuração de eventuais crimes praticados pelo magistrado. E além de pedir indenizações, porque a responsabilidade do juiz por atos, a regra é, o juiz não responde por ato que ele pratica por imprudência, negligência ou imperícia, sim o Estado. Mas quando ele pratica com dolo ou fraude, no caso aqui é o dolo, com a intenção de favorecer, em tese, pelas circunstâncias e pelos indícios, em favorecer o candidato eleito, pode-se discutir a responsabilidade civil e que mexa no bolso dele, tá bom? Mas temos os legitimados para isso, as vítimas do evento e que devem se manifestar. Forte abraço a todos, saúde e paz, cuidem-se e um bom final de semana aí para todos.